Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de microbiologia e imunologia, com a parte da imunologia tratando a respeito da imunologia adaptativa. Nós vamos continuar utilizando o material didático disponibilizado pela equipe da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, tá? Que trata a respeito da imunidade adaptativa. Na última aula, nós apresentamos as características principais da resposta imune adaptativa, uma resposta que demora a ser formada, mas que é mais específica e que gera memória. E vimos que ela pode ser classificada em dois grupos, uma resposta imune adaptativa celular, mediadas pelas células TH1, ou uma resposta adaptativa humoral, chamada também de TH2. A gente viu que a modulação da resposta TH1 ou TH2 vai depender do estímulo de uma célula específica, que é o linfócitos T. Hoje a gente vai ver como esse estímulo se dá. Então, nosso objetivo de aprendizado hoje é entender o mecanismo de apresentação de antígeno via complexo de histocompatibilidade principal. Vamos entender o mecanismo de coestimulação como mecanismo de defesa contra atividades autoimunes. Também vamos entender os diferentes tipos de linfócitos e como eles podem estar sendo ativados e suas funções após a sua ativação. Tudo bem? Então vamos dar continuidade com o nosso conteúdo aqui nessa parte. Esse foi o último slide que nós trabalhamos na última aula. Nós vimos que antígenos podem ser capturados por células apresentadoras de antígeno por fagócitos no tecidos, ou os antígenos livres podem entrar na corrente sanguínea ou na corrente linfática, sendo levado até os órgãos secundários, onde vão ser reconhecidos e apresentados a outras células. Mas o que a gente quer entender agora é como ocorre esse processo de apresentação. O processo de apresentação ocorre de duas formas fundamentais: via MHC de classe 1 e via MHC de classe 2, tá? É o que a gente vai ver agora. O que é MHC a princípio? É o complexo de histocompatibilidade principal. É essa molécula que vai se ligar a um antígeno obtido através da destruição de um micro-organismo e vai apresentar esse antígeno na superfície da célula, fazendo a ativação de outras células do sistema imunológico. A partir deste passo aqui, até a fagocitose de um micro-organismo é resposta imune inata. A partir deste processo aqui, nós temos a ativação da resposta imune adaptativa pela ativação de células T, sejam elas T auxiliares, que são chamados TCD4, ou T citotóxicos, que são chamados de linfócitos TCD8. Tá? Mas como isso acontece, Hudson? Acontece de duas formas principais. A primeira forma é a forma utilizada por todas as células nucleadas do nosso organismo. Então, todas as células que contêm núcleo no nosso organismo são capazes de apresentar antígeno via MHC de classe 1. Ok? Como isso acontece? Há a invasão de um micro-organismo estranho no interior de uma célula. Então, essa célula foi invadida, seja por um vírus, seja por uma bactéria, seja por um protozoário, por um fungo. Um micro-organismo conseguiu atravessar a membrana plasmática da célula e alcançou o seu citoplasma. No citoplasma, as células contêm uma organela chamada de proteossomo. Esse proteossomo vai digerir esses micro-organismos ou vai digerir partes desse micro-organismo, produzindo os antígenos que serão apresentados na superfície. Mas vejam só, o micro-organismo aqui está livre no citoplasma, por isso ele encontra o proteossomo. Esses micro-organismos eles podem estar se desenvolvendo, se multiplicando. Por uma falha, ele morre uma morte natural ou uma morte provocada por proteossomos, há a formação desses antígenos aqui, desses peptídeos, que são fragmentos pequenos de proteínas do micro-organismo agressor. Esses antígenos aqui, livres no citoplasma, são levados até
o retículo endoplasmático, onde vão encontrar moléculas do MHC de classe 1 que são produzidas no retículo endoplasmático. Então existe um transportador de antígenos peptídicos aqui que vai permitir a entrada do peptídeo que estava no citoplasma para o interior do retículo endoplasmático. Dentro do retículo endoplasmático, ele vai se associar a complexos de estabilidade principal ou moléculas de MHC que são produzidas e armazenadas no retículo endoplasmático. A partir dessa associação, são produzidas vesículas que contêm o complexo de histocompatibilidade principal associado ao antígeno que é proveniente do micro-organismo que acabou de invadir a célula ou que está se desenvolvendo no interior da célula. A partir disso, essas vesículas são transportadas até a superfície, onde são expostas. A exposição do MHC de classe 1 associada a um antígeno pode ativar células T, tudo bem? Neste caso, células T citotóxicas. Qual é o papel de uma célula T citotóxica? Exatamente, matar células infectadas, estressadas ou malignas, não é isso? Essa célula aqui, ela é estressada? Não, né? Ela é maligna? Também não. Ela está infectada? Sim, ela invadiu, teve o seu ambiente intracelular invadido. Então, ela pode ser classificada como um alvo para a atuação das células T citotóxicas. As células T citotóxicas, após reconhecer o antígeno, elas vão ser ativadas e depois da ativação, reconhecer o antígeno, o que acontece? Elas induzem a apoptose dessa célula infectada. Tudo bem? Perfeito. A partir disso, o micro-organismo intracelular vai ser exposto, o seu ciclo de reprodução vai ser interrompido no espaço intracelular, o que vai favorecer o combate a esse micro-organismo. Já os MHC de classe 2, eles só são apresentados, só são produzidos por uma classe especial de células, que são chamadas de células profissionais apresentadoras de antígeno. São as células que têm capacidade de fazer fagocitose. Me lembrem aí as células que são capazes de fazer fagocitose: monócito, macrófago, célula dendrítica e está faltando uma. Exatamente, linfócito B também é capaz de fazer fagocitose. Neutrófilo, ok? Essas são as principais células fagocitárias. Então, essas células que têm capacidade de fazer fagocitose, elas têm uma segunda forma de apresentar antígeno. Por isso, são ditas células profissionais apresentadoras de antígeno. A gente tem células apresentadoras de antígeno porque todas elas são capazes de produzir, apresentar antígenos via MHC de classe 1, mas só as células profissionais apresentadoras de antígenos podem apresentar antígeno tanto por MHC de classe 1 quanto MHC de classe 2. Esse MHC de classe 2 é uma ativação especial das células dos linfócitos. Por que, Hudson, é essa ativação especial? Vejam só, nesse caso, o micro-organismo invadiu o ambiente citoplasmático. Neste caso, vai haver uma endocitose, seja por pinocitose, incorporação de moléculas solúveis, e fagocitose, incorporação de partículas não solúveis. Aqui a gente tem a formação de uma fagocitose. Então, uma célula fagocitária, vamos dizer uma célula dendrítica, reconheceu um micro-organismo estranho no tecido e fez o processo de fagocitose. Quando a gente faz fagocitose, a gente tem a formação do fagossomo, não é isso? A vesícula que prende, que encarcera, que isola o micro-organismo no espaço intracelular da célula fagocitária. O fagossomo ele só serve para isolar o micro-organismo, ele não tem capacidade de matar o micro-organismo. Para isso, um lisossomo é fundido. Aqui, ó, imagina que é o meu fago lisossomo contendo o meu parasita preso dentro dele. E aí vem um lisossomo com todas as enzimas digestivas das células e todas as versões de oxigênio reativo
como o peróxido de hidrogênio, que eu tinha esquecido na última aula, se funde para liberar essas enzimas digestivas sobre o micro-organismo fagocitado. A fusão do fagossomo com o lisossomo forma uma estrutura que a gente chama de fagolisossomo, que tem capacidade de destruir o micro-organismo. Essa destruição do micro-organismo gera a formação desses antígenos. E agora, Ruth, como é que o antígeno vai entrar em contato com a molécula de MHC? Se ele está preso dentro do fagolisossomo, vai acontecer o seguinte: o retículo endoplasmático também produz as moléculas de MHC de classe 2. O que acontece? Ele libera uma vesícula contendo o MHC de classe 2, que vai se fundir com o fagolisossomo, contendo todos os antígenos provenientes do micro-organismo fagocitado. Nessas circunstâncias, há a formação, a interação do MHC de classe 2 com o antígeno que foi obtido pela degradação do parasita ou do micro-organismo fagocitado. A partir disso, essa vesícula que contém os restos do antígeno e o MHC de classe 2 associados ao antígeno são expostos na superfície. Quando eles são expostos na superfície, elas também vão ativar células T. Neste caso, a gente está acionando células T helper, TCD4. Essas células vão reconhecer esses antígenos, vão reconhecer os coestimuladores, vão se ativar e produzir citocinas. O que são citocinas, Ruth? São mediadores químicos, são moléculas químicas que favorecem o trabalho das células fagocitárias e promovem inflamação. Ajudam a reforçar o sinal de inflamação para o local da infecção. Então, esse processo é chamado de processo de apresentação de antígenos, seja via MHC de classe 1, quando uma célula está infectada, seja MHC de classe 2, quando uma célula fagocitou o micro-organismo. Mas percebam uma coisa: as células apresentadoras profissionais podem apresentar tanto via MHC de classe 2 quanto via MHC de classe 1, porque esse tipo de célula também pode ser infectada. Então ela usa o seu proteossomo para gerar os peptídeos. Os peptídeos se associam ao retículo, são levados ao retículo endoplasmático, onde se associam ao MHC de classe 1 e é levado à sua superfície. Por isso as células são chamadas profissionais, porque elas têm a capacidade tanto de apresentar via MHC de classe 1 quanto via MHC de classe 2, enquanto as demais células nucleadas no nosso organismo só são capazes de apresentar antígenos via MHC de classe 1. Esta apresentação de antígeno vai ativar os linfócitos, e os linfócitos ativados vão dar início à fase da resposta imune adaptativa, a partir do reconhecimento específico desse antígeno. A resposta pode ser direcionada para a resposta imunológica adaptativa do tipo TH1, a resposta celular, ou ela pode ser direcionada para a resposta adaptativa humoral, ou do tipo TH2. Então, a ativação, a apresentação desse antígeno é muito importante para a especificidade da resposta adaptativa a ser desenvolvida. Por quê? Porque dependendo do tipo de micro-organismo que foi detectado nas células, vai haver uma ativação específica das células da resposta imune adaptativa, dos linfócitos da resposta imune adaptativa, e a partir desse reconhecimento dessa ativação específica, as melhores ferramentas vão ser dirigidas para o combate daquela infecção. Então, se o micro-organismo fagocitado é um ambiente extracelular, ele vai ser mais facilmente combatido pelas fagocitose. Se ele é intracelular, ele vai ser mais facilmente combatido pela resposta humoral, pela produção de anticorpos. Então, existem diferenças de como o nosso sistema imunológico vai responder a cada um desses estímulos. E essa diferença é mediada por esse contato inicial. Imagine que você encontrou uma pessoa
conhecer uma pessoa pela primeira vez. A primeira impressão que você tem daquela pessoa dita os próximos passos da sua interação. Não é isso? Você chegou na sala de aula, imagina no primeiro dia da faculdade, quando você chegou na sala de aula, não conhecia nem os colegas, como é que vocês olhou para eles? Você lembra qual foi a sua reação? Ah, aquela menina ali parece ser inteligente, aquele menino ali parece ser mais relaxado. Será que esse professor dá uma aula boa? Será que eu vou conseguir entender todos os conteúdos? Todas essas suas expectativas são possíveis, mas elas só vão se concretizar a partir do momento do contato que você tem com os outros indivíduos, não é isso? Nossa resposta imunológica ela também tem uma série de ferramentas disponíveis para sua utilização, mas as ferramentas elas devem ser utilizadas da forma mais adequada. Então, você vai precisar conhecer a situação onde você está inserido para saber como se comportar, como reagir a determinados estímulos. O sistema imunológico passa pelo mesmo processo. Ele primeiro precisa reconhecer qual é a situação de risco, o que está provocando o desequilíbrio da homeostase, qual é o micro-organismo que invadiu o meu sistema corporal. A partir deste reconhecimento, que é dado pela apresentação de antígenos, seja via MHC de classe 2, seja via MHC de classe 1, a resposta imunológica vai entender o que está acontecendo e a partir daí a gente vai desencadear uma resposta mais adequada ao combate àquele micro-organismo, ok? Então aqui a gente tem as possibilidades de como isso pode acontecer. As células dendríticas elas possuem vários mecanismos para captar o material extracelular e por isso apresentam antígenos de uma ampla gama de patógenos. Então pode acontecer o seguinte, aqui todos são células dendríticas, tudo bem? Uma célula dendrítica utilizou um dos seus receptores, os receptores de resposta padrão, para reconhecer um pump de uma bactéria, reconhecer uma nose, por exemplo. A partir da interação do receptor de resposta padrão com a manose, essa bactéria ela foi reconhecida e foi fagocitada. Se ela foi fagocitada, ela vai ser apresentada via MHC de classe 1 ou via MHC de classe 2? Pensem aí. Exatamente, via MHC de classe 2. A fagocitose gera a formação do fagossomo. O fagossomo se liga ao lisossomo, formando o fagolisossomo, que vai digerir o micro-organismo invasor. A digestão desse micro-organismo invasor gera pequenas partículas desse micro-organismo, que são chamados de antígeno. Serão eles que vão ser apresentados na superfície da célula para a ativação das outras células do sistema imunológico. Então, a partir da fagocitose, por exemplo, de bactérias extracelulares, a gente tem a apresentação via MHC de classe 2. A MHC de classe 2 vai estimular principalmente a ativação de células T auxiliares, as células T CD4, que vão ativar as células fagocitárias, tornando-as mais competentes no processo de fagocitose, de eliminação desses micro-organismos. Em outras circunstâncias, houve a pinocitose, a macropinocitose. Quando é que isso acontece, Hudson? Quando o que está causando mal a gente é uma molécula que o micro-organismo liberou, uma toxina. Lembram das bactérias gram-negativas que os lipopolissacarídeos, mesmo depois de mortos, eles continuam desencadeando uma resposta imunológica, porque esses elementos solúveis que as bactérias, que os micro-organismos lançam no ambiente, eles podem ser captados por pinocitose, ou aqui macropinocitose, porque a gente tem a fagocitose de vários elementos. Mas, de qualquer forma, é um tipo de endocitose. Fagocitose e pinocitose são
processos de internalização de partículas, com a formação de fagossomos, não é isso? Então, o fagossomo vai se fundir ao lisossomo, formando fagolisossomo, por isso vai ser apresentado via MHC de classe 2. E aqui a gente vai ter a ativação de linfócitos TCD4 para estimular ainda mais essa capacidade de eliminação por fagocitose. Outra possibilidade é a infecção viral. Percebam que nesta circunstância não há formação de fagossomo nem de fagolisossomo. A célula não fagocitou um vírus. É possível, Hudson, a célula fagocitar um vírus? É possível. Esse vírus ele pode ser opsonizado por anticorpos e a célula utilizar os anticorpos para facilitar a fagocitose desse vírus. Nessas circunstâncias, vai haver a apresentação via MHC de classe 2. Mas isso não está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que o vírus invadiu a célula dendrítica. Como ele invadiu a célula dendrítica, ele vai ser morto por quem? Exatamente, pelo proteossomo. Os vírus eles passam pelo processo, todos os processos que nós já sabemos, o desnudamento, depois a replicação do material genético, produção das proteínas, montagem viral, saída e disseminação. Esse é o ciclo de um vírus. Durante esse processo, o proteossomo vai quebrar o capsídeo viral ou material genético viral, e esse material genético vai ser transportado por retículo endoplasmático via o transportador de patógenos, de antígenos de patógenos, transportador de antígenos de patógenos. Aí, quando essas moléculas chegam ao retículo endoplasmático, quem é que elas encontram? Encontram o MHC de classe 1. Mas o MHC de classe 1 está lá dentro do retículo endoplasmático. Como é que ele vai ser transportado para a superfície da célula? Através de vesículas, o transporte de vesículas. O retículo endoplasmático produz vesículas, né? Produz uma esfera que contém o MHC de classe 1 associado ao antígeno que foi produzido pelo proteossomo, e essa relação vai ser esse complexo MHC antígeno vai ser apresentado na superfície da célula. A superfície da célula vai permitir a interação com outras células do sistema imunológico, que nesse caso são células do tipo TCD8, T citotóxico. Nessas circunstâncias, as células precisam receber o estímulo de apoptose para interromper o ciclo de replicação viral no seu interior, ou interromper o ciclo de multiplicação do micro-organismo, caso esse micro-organismo seja intracelular. A gente aqui tem uma bactéria extracelular, mas existem bactérias que provocam a entrada na célula para que sua multiplicação ocorra no interior do citoplasma. Esse mecanismo também funciona para outras micro-organismos, por exemplo, bactérias, fungos, protozoários, principalmente, muito protozoário, utilizam o meio intracelular para a sua multiplicação. Existe outra possibilidade. Vejam só o que aconteceu aqui. Um micro-organismo ele foi fagocitado, está aqui o meu PPR, ó, meu padrão de resposta, meu receptor de resposta padrão, se ligou a um micro-organismo e a célula fez a fagocitose. Mas depois que o micro-organismo estava dentro do fagossomo, ele escapou do fagossomo, olha só. Aqui a apresentação vai ser MHC de classe 1 ou MHC de classe 2? Ele foi fagocitado, mas escapou do fagossomo. É MHC de classe 1. Essa célula ela usou o mecanismo de fagocitose como mecanismo de invasão. O que a gente viu que o vírus SARS-CoV-2 faz para entrar na célula? Ele usa um receptor para angiotensina 2, lembra? A partir desse receptor ele invade a célula. Outros micro-organismos têm outras estratégias de invasão da célula. Alguns desses micro-organismos se deixam ser fagocitados, porque é isso que eles querem. Eles querem ultrapassar a barreira
a membrana celular. Quando eles estão no interior da célula, mas estão presos dentro do fagossomo, eles escapam do fagossomo e caem diretamente no ambiente em que eles queriam estar, que é o ambiente citoplasmático. Nessas circunstâncias, a gente vai obter o antígeno desse micro-organismo através do proteossomo, não através da lise desse micro-organismo formando o fagolisossomo. Por isso, devido à produção, por ele estar livre no interior da célula, ele vai ser combatido pelo proteossomo, gerando seus antígenos que vão ser encaminhados ao retículo endoplasmático para que no retículo endoplasmático haja a combinação com o MHC de classe 1, o transporte utilizando vesículas até a superfície para a ativação das células da resposta imune adaptativa. Novamente, aqui é um mecanismo de invasão da célula, então essa célula está infectada, ela precisa receber um sinal para a apoptose, chamado de quem faz esse chamado, essa indução à apoptose, são as células TCD8 ou os linfócitos T citotóxicos. E aqui a gente tem a transferência de micro-organismos. Uma célula infectada liberou um micro-organismo que invadiu outra célula que era saudável. Essa célula saudável vai utilizar o proteossomo para eliminar esses micro-organismos e apresentar os seus antígenos via MHC de classe 1, o que vai ativar células T CD8 ou T citotóxicos. Muito bem, então toda vez que o micro-organismo estiver isolado através do fagossomo ou do fagolisossomo, a gente vai apresentar via MHC de classe 2. Toda vez que ele estiver no citoplasma da célula, ele vai ser degradado, vai ser combatido pelo proteossomo e vai ser apresentado via MHC de classe 1. A MHC de classe 2 ativa as células T CD4, enquanto que a ativação por via de MHC de classe 1 ativa as células T CD8. Tudo bem? Então aqui a gente tem algumas ativações, algumas respostas de como essas células apresentadoras de antígeno, elas respondem a cada um desses estímulos. Por exemplo, as células dendríticas aqui, que são as células fagocitárias mais importantes da nossa imunidade. Quando elas, a aquisição de antígeno, quando elas conseguem obter antígeno, ela faz isso por macropinocitose e por fagocitose e em células dendríticas teciduais. Isso permite a obtenção desses antígenos nos tecidos e também durante uma infecção viral ela é capaz de fazer a aquisição desses antígenos. O macrófago ele obtém esse processo principalmente por fagocitose, então ele tem os receptores padrão de resposta padrão na sua superfície e faz a obtenção de partículas não solúveis, que é a fagocitose. Então aqui ele está fagocitando uma bactéria, por exemplo, para sua destruição no meio intracelular. As células B também são fagocitárias, só que elas utilizam receptores específicos de célula B na sua superfície, que não são receptores de padrão de resposta. São anticorpos que são fixados à superfície do linfócito B, que reconhecem o micro-organismo e permitem a internalização por fagocitose desse micro-organismo. Então, o linfócito B adquire antígeno utilizando esses receptores de antígeno específico, que são os anticorpos. E aí, quanto à expressão de MHC? Nas células dendríticas é baixa nas células dendríticas teciduais, alta em células dendríticas dos tecidos linfóides. Por exemplo, quando ela está no tecido, fazendo o patrulhamento do tecido, ela não precisa expressar MHC. Ela não encontrou nada ainda,
Quando ela encontra um micro-organismo, ela sai do tecido, entra na corrente linfática e vai lá para o linfonodo ou vai para os órgãos linfóides secundários apresentar esse antígeno. E aí, quando ela vai apresentar esse antígeno, ela tem uma alta expressão de MHC, porque nestes locais, nos órgãos linfóides secundários, onde estão concentradas a maior quantidade de células da resposta imunológica. Por isso, ela precisa apresentar tanto antígeno para ativar o máximo de células possíveis. Os macrófagos têm a expressão de MHC induzida pela presença de bactérias. Ele reconheceu uma bactéria, isso favorece a expressão das moléculas de MHC. Ou quando ele é estimulado a isso, recebendo sinais químicos devido às citocinas. Então, células T auxiliares produzem citocinas que são captadas pelos macrófagos, que fazem com que eles estimulem a produção de moléculas de MHC, o que torna mais competente no processo de apresentação de antígeno. E os linfócitos B? Os linfócitos B apresentam MHC constitutivamente, quer dizer, eles apresentam, normalmente eles já apresentam essa formação de MHC, mas ela aumenta com a ativação da célula. Conforme ele recebe o estímulo, esse aumento da expressão de MHC é também favorecido. Fornecimento de coestimulação. Coestimulação a gente ainda vai trabalhar agora, que são os segundos sinais, né, que são necessários para a ativação dessas células. Apresentação de antígenos. Quais são os antígenos que eles são capazes de apresentar? As células dendríticas são capazes de apresentar peptídeos, que são antígenos de origem proteica, antígenos virais e alérgenos. Então, todas as moléculas são capazes de ser apresentadas pelas células dendríticas. E os macrófagos? Os macrófagos, a gente tem antígenos particulados, que são fragmentos desses micro-organismos. Patógenos intra e extracelulares também podem ser apresentados pelo macrófago. Parasitas intracelulares via MHC de classe 1, porque eles invadem o macrófago e aí eles são degradados pelo proteossomo e apresentados via MHC de classe 1. E extracelulares MHC de classe 2, porque entram no macrófago a partir da fagocitose. E os linfócitos B, antígenos solúveis, toxinas e vírus são os antígenos que eles apresentam com maior capacidade, com maior habilidade. E a gente tem a localização. Onde é que estão localizadas essas células? As células dendríticas estão distribuídas por todo o corpo, então elas estão distribuídas uniformemente por todo o corpo. Os macrófagos, eles estão principalmente nos tecidos linfóides e tecidos conjuntivos das cavidades corporais. Aqui a gente tem uns sítios específicos da atuação dos macrófagos, né? Eles também estão livres, eles estão livres em outros tecidos, mas eles estão frequentemente mais encontrados em tecidos linfóides, tecidos conjuntivos de cavidades do corpo. E a gente tem nos linfócitos B, nos tecidos linfóides e também na corrente sanguínea ou no sangue periférico. São a localidade onde a gente encontra esse tipo de célula. Ok? Deu a nossa primeira meia hora, vamos dar aquele intervalinho de costume para que a gente possa voltar a partir deste slide. Vai lá beber sua água, vai lá comer seu lanche, daqui a pouco a gente volta com a resposta imune adaptativa.